A paz do Senhor, bonitas de Jesus. Eu quero falar com vocês sobre Marcos, capítulo 10, que vai do 1 ao 12. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela, e se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus está falando sobre a dureza do nosso coração. Isso mesmo. A gente conhece a palavra de Deus, somos cristãos, pequenos cristos, mas ainda assim cometemos adultério contra a palavra de Deus. Lá em Oséias, Jesus estava falando que o profeta fosse atrás de uma mulher, que várias vezes ele adulterava contra o profeta, mas Deus falava que ele era próprio povo de Deus que adulterava contra ele. E esse texto é um texto muito icônico porque ele está nos falando sobre nós, igreja, que por várias vezes fomos chamados para servi-lo e ainda assim, conhecendo a Deus, quem Ele é, o Deus Santo, nós escolhemos desobedecer. E é por isso que hoje nós vemos quanto que nós estamos numa igreja fria, morna, uma igreja que tem se acostumado com as migalhas do pouquinho que Deus tem derramado sobre aqueles que ainda têm pedido sobre a misericórdia do Senhor. E eu quero trazer essa reflexão porque aqui hoje nós estamos lendo sobre Marcos capítulo 10 e ele vai falar a respeito do divórcio. E os fariseus estão ali testando Jesus, perguntando sobre se é lícito, se pode o marido repudiar a sua mulher. E ele diz assim, Moisés permitiu a carta do divórcio, mas o próprio Deus, quando criou o homem e a mulher, não fez assim. Então essa não é uma lei de Deus. E quando ele permitiu o divórcio, ele não disse assim, não pode um segundo casamento. E hoje nós vemos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto casamento. E só não se cura das suas feridas, não cura a sua identidade e vai só mudando de parceiro. E deixando um rastro de dor, um rastro de pecado para trás. E se separando cada vez mais da glória de Deus. Eu quero trazer isso porque cada vez mais você vai ouvir menos sobre essa palavra. Porque é muito mais fácil começar uma nova história. Ah, você é jovem. Ah, você tem uma história nova pela frente. Mas não é isso que diz a palavra. A palavra de Deus diz que se você casar de novo, você comete adultério. E o adultério está na lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. O Senhor, Ele quer que você que está passando por dificuldade no seu casamento, lute pela sua casa. Você é um com a sua carne. Eu tenho como arrancar o meu braço? Eu tenho como arrancar os meus olhos? Não, eu não tenho. Até o dedo midinho, se eu arrancar, vai fazer de falta. Até a minha unha, se eu arrancar, vai fazer falta, porque vai deixar de proteger os meus dedos. Então eu quero trazer essa reflexão aqui, porque não se trata apenas desta geração, mas quando nós nos separamos, é toda a sociedade que passa por luta. A família se torna mais frágil, a sociedade se torna mais frágil. Sabe por que os muçulmanos crescem tanto? Porque a família deles é forte. Porque eles verdadeiramente seguem o que Deus fala lá no Pentateuco. De que tem que ser, e o judaísmo também se torna cada vez mais forte. E é uma religião muito forte, consolidada. Porque eles seguem o que diz a palavra. E nós cristãos estamos se tornando cada vez uma religião fraca. Por quê? Porque nós queremos fazer o que o nosso coração deseja. O que o nosso coração, que tem caminhos enganosos, deseja. Eu vou seguir a Bíblia, um Deus, mas é um Deus bom, Deus, Ele é tão bom. Aí você vai fazer que nem um jovem. Esse jovem aqui, lá do jovem rico, continuando no capítulo 9. Ele diz assim, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí ele vai dizer, porque eu sou bom, eu pago meus impostos, eu cuido bem dos meus pais, eu sou um bom empregado. Que bom, parabéns para você. Mas e a sua casa? E aquilo que eu já disse para você fazer? Você vai fazer? Ou você vai continuar fingindo que eu não tô falando contigo? E aí ele vai falar assim, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E aí você vai ficar contrariado com essa palavra, por qualquer outro motivo. Porque você não concorda, porque é injusto, porque é machista, porque é feminista, qualquer outro motivo. Mas o Senhor, que é o dono da eternidade, que é o Deus da eternidade, Ele sabe por quê.
que uma família é uma só, que é um só batismo, uma só aliança, como ele fez uma aliança eterna com Israel, que mesmo pecando, ele vinha lá e resgatava, Vá lá, resgate o seu cônjuge que está no pecado, resgate aquele que está precisando da sua ajuda, que é a sua própria família. Em nome de Jesus, não desista, o Senhor está contigo. Amém?